Oi, gente, sejam bem-vindos. Esse é o podcast Ei Gestor. Eu sou Cláudia Araripe e hoje eu estou aqui como autora do e-book Do Cockpit para o Hospital. Estou aqui, aqui ao meu lado, a doutora Adma Câmara, minha companheira, amiga, parceira de vida. E podcast host do Ei Gestor. E, Cláudia, é um prazer, mais uma vez, estarmos juntas no podcast. E hoje falando sobre um tema que é o que nos motiva desde o início do podcast, que é falar sobre segurança do paciente, é falar sobre nossas preocupações em relação ao cotidiano dos profissionais. Então, eu estou muito feliz, a gente está conseguindo estar aqui hoje e para um podcast especial, nada melhor do que convidadas também para lá de especiais, né? Com certeza. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Muito obrigada pelo aceite. Para nós aqui é uma honra, né? Assim, vocês sabem, eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram lá os coraçõezinhos saindo. E a gente ficou feliz por ter sido convidada, né? Com certeza. Pois é. E aí, só apresentar vocês para o pessoal que está em casa, né? Aqui é a doutora Tâmara Gomes, enfermeira, mestre em inovação e tecnologia em enfermagem, MBA em Inovação e Serviços em Saúde, atualmente coordenadora das clínicas Unimed Fortaleza. Gente, para mim ela é palestrante motivacional, de liderança, mãe das gêmeas mais lindas que eu conheço, a Juju e a Belinha. Influenciadoras digitais. Estão seguindo o mesmo caminho da mãe, né? Muito bem. Só que elas começaram mais cedo. E a doutora Jade Prado, nossa vice-coordenadora, olha só, da Rebraensp, Núcleo Fortaleza, gente. Enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente, Gerência de Risco do Hospital São José de Doenças Infecciosas. Especialista em Planejamento, Gestão da Saúde e Auditoria. Mestranda em Inovação e Tecnologia em Enfermagem. Olha aqui, as mulheres não são pouca coisa não, tá? É um prazer estar aqui Doutoras, com vocês hoje. Muito obrigada, sejam bem-vindas mais uma vez. A gente que agradece o convite, é um prazer estar aqui. E lembrando, que hoje nós estamos aqui nesse episódio tivemos um apoio também muito importante, que foi da Juliana Freitas, do Centro de Ensino e Simulação em Saúde. Eles estão agora lançando uma turma, pessoal de pós-graduação em Urgência, Emergência e UTI. Então, as inscrições já estão abertas, a turma inicia agora em maio. Sigam lá, no Instagram, JF... Serviços Educacionais no Instagram e sigam também o Eu Gestor da Saúde no Instagram. Isso aí. É para seguir. Isso. E lembrando que no final também vai ter sorteio, viu, pessoal? É para ficar até o final, tá? Depois a gente vai falar melhor aqui sobre os itens. Mas, assim, um dos sorteios, vai ser uma inscrição, tá? No primeiro simpósio, Abril pela Segurança do Paciente. Eu já quero. Tá imperdível. Tá imperdível, imperdível mesmo. Nós vamos estar lá. Tá? E uma inscrição também no curso online, que tem total relação com o nosso e-book, tá? É o curso de Gestão do Fator Humano para a Segurança do Paciente. Fica ligado, acompanhe até o final da transmissão. No final vai ter o sorteio e os sorteados vão receber um e-mail logo em seguida com todas as orientações para o resgate desses prêmios. Show! Cláudia, agora para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho, para contextualizar um pouco o nosso tema, sobre a relação do cotidiano dos profissionais e do tema do livro que você já apresentou, do cockpit para o hospital. Até assim, falando assim, um pouco com vocês, gente? Esse livro, na verdade, quem já fez esse curso vai ver que eu tinha lançado um spoiler no ano passado, porque ele era para ter sido lançado em setembro. Eu estava com uma ideia inicial de fazer algo bem complexo, que a gente fosse aí pegar muitos aprendizados da aviação, mas a vida da gente vai dando voltas, E eu acabei indo também atuar agora no setor de qualidade, junto ali pertinho também da segurança do paciente. E o que foi que eu vi, Muitos, o fator humano ali envolvido diretamente num grande percentual de notificações. Não apenas aquelas relacionadas a eventos adversos, mas na notificação como um todo. E aí tem notificações relacionadas ao clima, conflito, relações interpessoais. E aí eu pensei, eu digo, gente, não. Vamos focar
vamos pegar aquilo que eu acho que é o que trouxe, de fato, uma grande revolução aí na segurança aeronáutica, né, que foi a chegada do CRM. E aí vamos trazer para os fatores humanos na saúde. E o que é fatores humanos, se não o cotidiano da gente? Né? No nosso dia a dia, a relação com as nossas lideranças, com os nossos parceiros, com os pacientes, famílias, os conflitos, são tantas coisas, né, ali que a gente vê que eu disse, não, eu acho que as pessoas hoje também, ainda mais no mês como agora, o mês de abril, aqui pela segurança, a gente tem mais aqui dar as mãos, né, cada um colaborar um pouquinho e trazer um pouco da nossa contribuição aí para esse cotidiano dos nossos profissionais aí em todas as instituições, porque a gente acaba percebendo, né, que muda o CNPJ. Mas os desafios são os mesmos porque somos pessoas, né? Verdade. E as pessoas estão aí em todas as instituições. Sim. É verdade. E falando em desafios, né, eu até queria ouvir um pouquinho da Tâmara e da Jade, como vocês enxergam, né, essa questão do cotidiano dos profissionais e a relação com a gestão, né, e também na ocorrência ou no risco da ocorrência de eventos adversos. Pronto. Eu acho que o nosso maior desafio, né, enquanto gestores na implantação de uma cultura, é mudar de fato a forma como as pessoas pensam. Quando a gente fala em implantar um núcleo de segurança ou acreditar uma instituição, a ponta sente, poxa, vem mais trabalho, é mais protocolo, é mais fluxo. Parece que eles vão sair da assistência e vão estar atolados em burocracia, né? Na verdade, não é isso. Se eles entendem que os protocolos, os fluxos, o que vai ser desenhado vai melhorar a assistência, vai tornar, às vezes, mais eficaz, mais rápida, e a gente vai conseguir entregar uma melhor assistência de mais qualidade, a gente vai conseguir, de fato, ter uma boa entrega. Então, eu acho que o que a gente precisa, de fato, mudar, na minha opinião, é como as pessoas enxergam isso, mudar a mentalidade do colaborador que está na ponta, porque, de fato, a assistência é entregue por eles, para que eles entendam que isso vem para agregar. Sim, eu concordo totalmente. É muito interessante essa questão que ela está falando, por conta que, para a gente implantar a cultura, inicialmente a gente tem que ter uma primeira abordagem. E o sistema é complexo. E para a gente ter essa aproximação com as pessoas, é preciso que a gente chegue com calma, por conta da mudança do sistema, porque antes a gente via a segurança como um sistema muito punitivo. E não é isso que a gente está buscando agora. Agora a gente está buscando os fatos, o que aconteceu para impedir que novos erros aconteçam. Não é buscando culpados. Então, essa mudança a gente tem que ir com muita calma, porque as pessoas ainda estão muito, muito receosas, muito fechadas. E para a gente implantar de verdade, mudar esse cenário, vai ser preciso união. A rede precisa estar unida e a gente precisa estar falando de assuntos como esses, em cada vez mais espaços. E mudar a cultura no dia a dia, né? Mudar a cultura fazer com que as pessoas realmente compreendam a importância de fazer uma notificação, de identificar, né? De estar sinalizando para que a gente possa identificar as oportunidades de melhoria, né? Muitas vezes a notificação não é feita com medo, né, de retaliação, né, ou de prejudicar o colega. E se a gente souber tratar e, de fato, não tratar, como ela falou, de forma punitiva, mas sim de orientação, eu acredito que a gente vai conseguir ter cada vez mais, porque a notificação precisa ser feita. Isso. E, Tâmara, você, né? Enquanto líder, gestora, formadora de opiniões, né? Influencer, fala pra gente sobre essa responsabilidade, né? Do líder na área da saúde, essa responsabilidade compartilhada, como a gente já está pontuando aqui, né, entre os colaboradores, os pacientes, né, o envolvimento dos pacientes, da família. Até na fomentação dessa cultura, né, que ela está colocando aí de incentivo sem punição, né, da melhoria contínua, que é o que de fato está aí por trás de tudo. Eu estava pesquisando essa semana a diferença do cargo para ser gestor. Eu sou coordenadora, mas eu sou uma gestora de área. E aí, por definição mesmo, o coordenador está ligado à função, à entrega de tarefas, que eu fui contratado para tal, e tem uma descrição de cargos ali atrelado, e o gestor ele está mais empenhado na entrega, no desenvolvimento, né? Mais preocupado com as pessoas, porque a gente faz gestão de muita coisa, mas no final, se a gente não cuidar das pessoas, a gente não entrega.
E essa frase que você disse de inspirar as pessoas, né, é forte, pesado, mas ao mesmo tempo, se você olhar pela ótica que eu costumo ver, eu me sinto privilegiada. Porque, de fato, como líder de equipe, elas não olham para a gente só como líder mesmo, como coordenadora de enfermagem ou enfermeira. Elas olham a nossa vida como um todo, né? E o nosso papel é, de fato, fazer com que essas pessoas se desenvolvam como pessoas, como profissionais, e muitas vezes levam para a vida pessoal. Eu estou lendo mais livros, comecei uma academia, né? Enfim, são inúmeros relatos de mudanças na vida. E, de fato, eu acredito, né, a minha política, minha forma de coordenar, de gerir é investir na vida das pessoas, né? Estava até comentando aqui com a Cláudia anteriormente de um livro que eu acabei de terminar de ouvir, um audiobook, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E eles falam que Daniel Goleman fez um estudo onde ele comprova que a relação coordenador-colaborador ou líder, né, profissional de saúde é o fator fundamental, tanto para que eles consigam fazer as suas entregas, né, até tenham produtividade, como se mantenham no trabalho por mais tempo. E a gente precisa disso, né? Um profissional engajado, ele vai entregar uma assistência melhor, ele vai aderir à cultura da instituição. Então, eu acredito nisso. E você? É muito interessante, exatamente a questão das relações. Às vezes a gente foca no aspecto mais do processo em si, mas quem está envolvido nesse processo? A gente precisa olhar também para os colaboradores, para quem está participando, para quem está entregando de fato. E também na questão das evolutivas, porque eles também querem ver essa resposta. Então, a gente tem que estar... Estou lembrando aqui de uma coisa, sabe? Vocês falando e eu aqui pensando no cotidiano, né? E aí, assim, a Tâmara falou da ponta que acha que às vezes é mais papel, é mais burocracia. Só que às vezes o líder também tem, né, ali aquela visão. Nem todo líder está preparado. Às vezes ele está ali preocupado com o absenteísmo, com o dimensionamento. E eu lembrei de um vídeo interessante que a Tâmara postou. Até anotei aqui, ó. Um vídeo que ela falava sobre líderes produtivos e ocupados, né? Qual seria a diferença? E o que eu pensei em relação a isso? Quando cai a ficha, né, de você pensar realmente nessa diferença, você vai pensar assim, eu enquanto líder, enquanto gestor, para onde eu estou colocando ali a minha atenção? Será que eu estou fazendo uma gestão focada no que realmente importa? Né? Eu gravei esse vídeo de fato porque faz parte do meu cotidiano. Se a gente, até perguntar para vocês, se a gente deixar o nosso celular no modo avião, por algumas horas. Quando a gente liga, tem inúmeras chamadas e mensagens para responder, né? E-mails para serem respondidos, ligações não atendidas. Então, se a gente não se ativer mesmo, assim, as nossas entregas, a organizar uma agenda, a gente passa o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo o problema, é alguém que entra na sua sala, é uma ligação para resolver um problema, e, de fato, o que você programou na sua agenda, você não vai conseguir fazer, né? Então, essa reflexão que eu quis trazer sobre produtividade e ser ocupado, de fato, é uma atividade que eu tenho feito no meu dia a dia, de anotar na minha agenda o que eu preciso fazer, inclusive um feedback. Conversar com a Cláudia, tá lá, 10 horas. E vai acionar no meu Google Meet, lá na agenda, na hora da reunião, e eu vou chamar a pessoa, para que a gente, de fato, priorize o que precisa ser feito. Porque é muito fácil se perder nas demandas. A gente tem muita demanda como líder. E se a gente não se organizar, a qualidade na assistência não chega, o colaborador não é ouvido. Porque essa questão do feedback, por exemplo, é o que a gente precisa fazer não apenas na avaliação de desempenho anual, mas que seja, de fato, uma rotina mensal, semanal, ou sempre que algum fato legal acontecer, vamos reconhecer. Porque o reconhecimento, para mim, é o combustível. Sabia que na aviação isso é uma coisa ensinada anualmente, né, reformulada até anualmente para todos. Assim, e o que eu acho fantástico neles é porque tem uma legislação forte que obriga esse tipo de treinamento. Não importa, gente, assim, quantos anos você tem de serviço, sua titulação, lá eles têm as estrelas, né, assim, tudo. Então, não importa isso. Todo mundo é capacitado para comunicação, para liderança, para feedback. E esse feedback, que para a gente ainda é tão difícil, né, assim, no cotidiano, lá é feito, inclusive, a cada operação.
Olha que legal, né? Você tem uma operação, então vamos dar aqui o feedback, vamos fazer o debriefing, né, de como foi, os resultados foram como a gente planejou, o que é que poderia melhorar. Isso é fantástico. Eu vi uma pesquisa, Cláudio, falando sobre desligamentos e que para avaliar se você de fato cumpriu os seus feedbacks com aquela pessoa, né? Se você falou os pontos positivos, vai corrigir, é avaliar no dia do desligamento se ela se assustou ou não. Se aquele desligamento foi uma surpresa, ela, poxa, eu não estava esperando, o líder errou. Porque de fato aquilo precisa ser esperado. Se você passou um tempo de desenvolvimento, deu os feedbacks necessários, a pessoa não desenvolveu e você decidiu pelo desligamento, ela está esperando por aquele momento. Então, a gente, de fato, precisa estabelecer outra cultura que a gente precisa, de fato, ter mais forte nas instituições. Tá vendo? Muito aprendizado, gente. Muito aprendizado mesmo. E falando desse envolvimento da gestão, né, Jade? Você, além de ser vice-coordenadora da Rebraense, da Seção Fortaleza, você, né, como a Cláudia já apresentou, você é do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital São José. E como é que você enxerga, né, esse envolvimento da gestão para a segurança do paciente? Tenho que admitir que é um ponto muito interessante. Inclusive, a nossa sala fica do ladinho da direção. Ótimo. Então, estratégica. Então, a gente trabalha muito unido. Porque até por uma questão de apoio, de força. Porque à medida que a gente está junto com os diretores técnicos, os diretores médicos, a gente tem uma força de estar envolvendo a equipe, os líderes, os coordenadores. Toda a equipe ela passa a acreditar, passa a estar junto. Porque como é um momento muito novo, está crescendo ainda a questão do núcleo de qualidade e segurança, principalmente na instituição, então eles estão ainda conhecendo. E quando você tem o apoio de quem está de cima, que eles apoiam, estão juntos, estão com a gente nas reuniões, nas comissões de prontuário, de óbito, eles passam a ver de uma forma positiva, de uma forma junta. Inclusive, a nossa diretora técnica, ela era a coordenadora do núcleo de qualidade e segurança do paciente. Fantástico. E passou a ser diretora técnica, Sim, então ela está juntinho com a gente. Então, é maravilhoso. Apoia a causa. Apoia. Então, já faz um grande diferencial, né? Isso, já é uma ponte. Então, a gente está sempre assim, tanto com a direção como com os coordenadores e nas visitas que a gente faz nas unidades e também muito junto com os colaboradores também, com os coordenadores e sempre ressaltando essa questão. Conte com a gente, em caso de dúvida, notifique, que é que a gente prega muito, né? Porque às vezes eles ficam na dúvida, será que eu notifico, eu não notifico, como é que eu faço? Assim, na dúvida, notifique, que a gente tem esse trabalho de estar avaliando, de estar fazendo a tratativa. Pronto, perfeito. Agora eu lembrei que há algum tempo, né, em 2021, nós entrevistamos o Dr. José Branco, que é do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, foi o fundador, né, do IBSP. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, viu? Tá aí disponível nas plataformas, né, no Spotify, para quem quiser ouvir, foi muito bom. E uma das falas dele muito marcante foi quando ele falou que, no início, quando começou a se estudar sobre segurança do paciente, pensava-se que para se mudar a cultura era preciso começar na ponta, né, com os profissionais da ponta. Mas que, com o passar do tempo, né, foi observado que, para se mudar a cultura, a gente precisa começar da gestão. Né? Porque a gente precisa ter uma gestão que compreenda, né? Que saiba também levar essa tratativa. Isso, né? Gestão estratégica. Estratégica, né? Compreendendo ali, não como uma forma punitiva, como vocês já colocaram, e sim como uma oportunidade de melhoria. Ter um coordenador, não adianta eu ter um núcleo de segurança envolvido, querendo trabalhar a mudança de cultura, se o meu coordenador imediato vai chamar para um feedback e para tentar identificar quem foi que cometeu ali um possível erro. Então, assim, a gente precisa ter essa mudança, né? E essa mudança começa realmente para que a gente desmistifique a questão da punição. A gente precisa que os líderes tenham também essa mudança da tratativa, né? Isso, até a questão da notificação, as nossas notificações são anônimas. Sim. Exatamente para estar evitando, né? Exato. Que sejam buscados culpados e ver, assim, o que aconteceu. Sobre isso do envolvimento da liderança, assim, o que a gente também precisa pensar é que a enfermagem entrega a assistência, mas está ligada a todos os setores do hospital. Lavanderia, farmácia, nutrição. Então, se a gente não tiver, de fato, todo mundo falando a mesma linguagem com o apoio da gestão, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Isso mesmo.
para aproveitar, já que a gente está falando aqui, falamos da Rebraensp, aproveita e fala um pouquinho, né, da Rebraensp, explica para as pessoas, né, para quem tem interesse, quem pode fazer parte, de que forma pode fazer parte da Rebraensp. Gente, a Rebraensp é a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Ela é uma rede aqui nacional, mas ela está vinculada a órgãos internacionais. É interessante porque na maioria dos estados do Brasil a gente já tem núcleos e é muito interessante porque a gente trabalha em rede realmente. E a gente tem uma integração muito boa, tem reuniões mensais, semestrais e tem esse vínculo. Para fazer parte, você tem que ser um amante, um apaixonado pela segurança, é o principal critério. Porque não tem essa distinção de cargo, de função. Apesar de ser Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, ela é multi. Então, qualquer profissional da saúde pode fazer parte, que é outra coisa que a gente fortalece bastante. Até porque enriquece as discussões, né? Com certeza. E aproxima, porque a gente ainda tem muito cada um no seu quadrado, cada categoria no seu quadrado, mas não, a saúde é feita por todos. O paciente tem que ser visto de uma forma geral, global, holística, em diferentes aspectos. E para fazer parte, é uma ótima notícia, você que está em casa, basta entrar no site da Rebraensp Nacional, você faz o seu cadastro, nome, e-mail bem simples, e você vai ser direcionado a um dos nossos núcleos. E uma pessoa vai entrar em contato com você. As reuniões acontecem normalmente de forma mensal, via Meet, ou presencial, de acordo com a dinâmica do grupo, porque é outra coisa muito interessante, que não é algo fechado, é algo moldado a partir dos participantes. E lá a gente faz a rede, você pode trocar experiências, dúvidas, atividades. A gente está elaborando muitos projetos. Então, se você é da Rebraensp Núcleo, mora aqui próximo ao Ceará, Fortaleza, já entre em contato, que provavelmente sou eu que vou falar com você. Estamos ansiosos. Olha, eu ando observando muito a Rebraensp, né, Cláudia? Eu sou suspeita, porque eu já estou lá Eu faz sei. tempo. Já temos uma candidata, gente. 2. Gente, agora dando continuidade, né, ao tema, foco aqui desse episódio, eu vou pedir para a Cláudia falar um pouco sobre os princípios, né, do CRM na aviação e como ele pode estar relacionado aos cotidianos dos profissionais. Show. Da saúde, né, no caso. Olha que interessante. Vou falar rapidamente, né? No e-book eu até coloquei um capítulo sobre isso, porque às vezes, principalmente eu vejo muito assim, quem está ali no começo, a gente quer muito aprender o procedimento, né? A gente quer aprender a técnica, a gente quer ver a tecnologia. E isso aconteceu também na aviação. Embora a saúde aí tenha, né, se a gente for pensar no pai da medicina, que já falava primeiro não cause dano, né? Então, tem já, né, a nossa Florence. Então, tem nomes aí, assim, grandiosos que já falavam sobre isso, né? Quando a gente vai para o contexto da aviação, que a gente está muito próximo da tecnologia, o que a gente viu? Na época aí da Segunda Guerra Mundial, houve, né, um forte aí aparato tecnológico para o desenvolvimento, embora não por um motivo bom, mas aconteceu. E olha que interessante. Tinha um avião eles chamavam de Fortaleza Voadora. Era como se fosse o Titanic, né? Assim. Então, esse avião, ele tinha uma alta capacidade de guerra, de destruição e de autodefesa. Só que o que acontecia? Esse avião, ele ia para a batalha e quando ele voltava, na hora do pouso, ele normalmente, por exemplo, caía de barriga, né? Acontecia ali uma tragédia. E o que se pensava? Poxa, como é que pode? O piloto preparado, uma aeronave aí teoricamente indestrutível. E aí, olha que bacana, quem é que entra nessa história? Entrou um psicólogo, né, Alphonse Chapanis. Esse psicólogo, ele percebeu, olha que fantástico, que os dois comandos, o de flap e o de trem de pouso, eles eram iguais e estavam lado a lado.
Só que quando o avião vai decolar, ele recolhe o trem de pouso, né, ali as rodinhas, e abre o flap, mais ou menos isso, falando assim, numa linguagem mais simples. Quando ele vai pousar, ele faz o contrário. O que acontecia, gente? O piloto ele vinha de uma guerra, né, de uma batalha, estressado, cansado. Ele confundia e o avião caía de barriga. O que foi que Chapanis fez? Percebeu que a máquina estava feita para que o homem se adaptasse a ela e não o contrário. Então, ele começou ali a usar os conceitos de ergonomia. Ele pegou, simplesmente, se vocês forem olhar até hoje, agora ainda é assim, diferente, né? A manetezinha do trem de pouso, ela passou a ter uma rodinha na ponta, que aí você visualmente e tátil, né, você consegue identificar o que é. E a do flap é como se fosse ali uma bandeirinha, também localizada já em posições diferentes, né? Então, só isso, né, já foi aí um primeiro passo, né? Ele já começou a trabalhar ergonomia. E aí começou a trabalhar luzes, sons, tudo para que o piloto identificasse o seu processo de trabalho, assim como as situações de risco. Isso me lembra muito a anestesia, né, na saúde, que, assim, não sei se vocês conhecem essa parte, mas, por exemplo, os carrinhos de anestesia, antigamente, você, em cima, que tinha um controle para você mudar o fluxo dos gases. O anestesista, ele fica sentado aqui, né, assim, na cabeça do paciente. E ele faz muito esse movimento de rodar para pegar a medicação e tudo. O que acontecia? Ele acidentalmente batia o cotovelo e mudava a concentração dos gases. Olha que bacana. Quando isso acontecia, ele só ia perceber quando o paciente já estava mostrando alguma alteração, que aí ele visualizava ali no monitor e tudo. Hoje, como é que é esse dispositivo? Ele fica embaixo. Então, para que ele mude, ele precisa decidir mudar. Então, ele vai por baixo e faz ali ele aciona ali para poder mudar essa concentração. Olha que interessante. E aí, depois dessa parte da guerra, né, começou a aviação comercial. E tinha, gente, muitos acidentes. Foi um período de muitos acidentes. E o que se pensava? Primeiro, obviamente, igual a nós, né, na saúde, falha do piloto, né, óbvio. Aí, não, foi uma pane. Só que, infelizmente, a gente não tem o que eles chamam, né, o que a gente conhece pela caixa preta, né? Ali tem o CVR, que é a parte de áudio desse dispositivo. E o que foi que se viu nos grandes acidentes? Eu me lembro da Miriam Mota. Gente, a Miriam Mota, ela é instrutora de CRM, só abrindo aqui um parêntese. Participou de toda a história de CRM no Brasil e ela escreveu o prefácio do meu e-book. Miriam, eu te amo. Tu és maravilhosa. E assim, ela falava uma expressão assim, que não tinha pane nenhuma, foi uma lambança mesmo ali do piloto, né? Mas em relação a relacionamento, gente, foi uma pessoa que tinha uma preocupação e não manifestou por conta do power distance, né? Por exemplo, ali que é um conceito que eu vou já explicar para vocês, que para mim é um dos mais fantásticos. E aí, o que foi que aconteceu na aviação? A partir do final da década de 70 para a década de 80, começou o CRM, que era um treinamento, começou com os pilotos, depois passou para toda a tripulação e hoje eles já estão na 6ª geração, que aí eles fazem esse treinamento para todo mundo, inclusive o pessoal de solo. E o que é esse treinamento? Olha aqui só. Comunicação, liderança, power distance, que eu vou explicar o que é. Que mais? Tomada de decisão. Gente, são esses conceitos. Temas que nós já conhecemos. Chaves. E olha, o que eu queria, assim, de todos, né, assim, até para a gente não se alongar, mas, por exemplo, eu escolhi o Power Distance para explicar para as pessoas. Por que eu escolhi essa parte? Porque essa expressão ela não é usual nossa, né? Não. Só que ela tem tudo a ver com a gente no nosso cotidiano. O que é Power Distance, gente? Power Distance significa distância de poder. Tem muito a ver com a questão social,
né? Inclusive, por exemplo, os países mais desenvolvidos, eles costumam ter um baixo power distance, né? Uma distância de poder entre as pessoas, Sim. entre as classes. Países com pouco desenvolvimento ou que têm uma cultura muito mais autocrática, tem um alto power distance. Então, se a gente for olhar, por exemplo, aqueles países mais tradicionais, eles têm um power distance gigante. Inclusive, tem uma escala que ela varia até 100. O Brasil ele tem um power distance de 65, que é considerado alto. Na saúde ou em algumas outras áreas, esse percentual pode ser maior. Até mesmo dentro, por exemplo, se a gente pegar um ambiente controlado de um hospital, em alguns setores você percebe essa distância de poder. E o que é interessante? Porque ela é cultural. Não precisa, olha, eu estou falando de uma coisa cultural, não precisa as pessoas envolvidas serem, por exemplo, grosseiras ou impor algum poder. Não existe essa necessidade, tá? A pessoa pode ser ali tranquila, humilde. E tudo, exatamente. E mesmo assim, aquela distância existir, porque é algo percebido por quem se vê embaixo. E esse embaixo, ele pode ser experiência, função, titulação, pode ser qualquer coisa que diferencie em alguma escala hierárquica aí as pessoas. Então, por exemplo, dentro da saúde, um staff e um residente. E olha que interessante, como é desafiador. Esse staff, ele precisa conhecer isso para que ele trabalhe essa relação e diminua o máximo possível essa distância. O que a aviação fez? Eles perceberam, teve um grande acidente, que eu conto também no livro, que foi o acidente de Tenerife. Foi o pior acidente de todos os tempos. E, obviamente, como nós, né, também não foi causado por um fator apenas, foram várias coisas. Entre essas coisas, perceberam power distance. O engenheiro de voo e o copiloto perguntaram ao piloto, não foi liberado ainda para decolar, não foi. E aí o piloto simplesmente não ouviu, porque esse piloto, gente, ele era o garoto propaganda da companhia. Né? E ainda tinha vários outros fatores aí relacionados, que a gente não tem tempo de contar, porque é uma história maravilhosa, assim, de muito aprendizado. Depois. Inclusive, no e-book, eu coloquei o link para o documentário e para um podcast, tá? Que conta bem direitinho essa história. E olha que interessante, perceberam que ele estava preocupado, né? Só que o power distance era tão grande que ele se calou. E sabe o que foi que aconteceu nisso? Ó, ele foi decolar, sendo que não tinha sido autorizado ainda, teve falha de comunicação com a torre de comando, com os pilotos de outro avião, e 2 Boeing se chocaram, gente. Toda arrepiada. Fez 17 anos, 37 anos, eu acho, foi desse acidente. E esse acidente, ele traz muito aprendizado. E eu fico imaginando a relação, falei aqui do exemplo do staff e o residente, mas você imagina num centro cirúrgico, o cirurgião e a equipe de enfermagem. Gente, se o cirurgião, por exemplo, está, preparando a perna errada, se eu tenho muito power distance, eu posso me perguntar e dizer, não, mas eu que posso estar errado. Tipo assim, eu sei que ele está errado, mas o power distance é tão grande que ele nem precisou falar nada, ele está simplesmente fazendo ali, né? E aí eu me pergunto, será que eu que estou errada? Né? Você e aí eu me calo. Duvidar de si mesmo. Mas se essa distância de poder é menor, nada me impede de dizer, doutor, com licença, eu tenho uma dúvida. Porque isso também é interessante na aviação, a comunicação padrão. Eu não preciso chegar e dizer, tá errado, né? Eu vou e digo, eu tenho uma dúvida. E aí nisso, olha que é bacana a história do valor negociável da segurança. Nesse momento, ele para o que ele está fazendo. É uma barreira. Ele para
para ele ouvir qual é a dúvida, porque ele já sabe que aquela frase, né, foi pactuada para dizer existe uma preocupação e nenhuma preocupação é em vão, nenhuma preocupação deve ser desvalorizada. Muito bom. Gente, Excelente história. É fantástico. Quero Eu sou conhecer suspeita. Precisamos ler quanto antes. Fico imaginando a gente ter essas palavras de ação no nosso cotidiano também, né? Na assistência, como identificar ali, como com a minha equipe, por exemplo, de enfermagem, né? Tá identificando uma forma no momento de um procedimento, na instalação de uma medicação, Uma prescrição, né? uma diluição. Uma prescrição, né? Então, assim, a gente ter criar um hábito, né? E de repente colocar ali uma palavra, né? Que às vezes não assuste o paciente se for no momento da administração, Sim. né? Antes de instalar uma medicação, A equipe precisa estar empoderada para fazer esse tipo de questionamento, porque muitas vezes se sente, não, o doutor fez alguma coisa, muitas vezes se sente abaixo, né? E não quer falar. É a distância de poder, por isso que eu falei, a gente não usa no nosso cotidiano esse termo, mas tem total relação, gente. Onde tem ser humano, pode haver distância de poder. Inclusive em relações familiares. Exatamente. Sim, com certeza. E aí, quando a gente usa esse conceito para tratar sobre segurança, é um aprendizado muito grande. Porque quem está acima ali, de qualquer forma, como a gente falou, né, pode ser até por tempo de serviço, né? Então, a pessoa, ela, por ser mais madura naquele contexto, por estar capacitada e saber que aquilo pode acontecer, ela tem uma missão também de diminuir aquilo. E quando aquele que está se sentindo, né, menor também está capacitado, ele percebe o quê? Que no quesito segurança, né, não existe hierarquia, né? Então, qualquer preocupação deve ser sinalizada, deve ser trabalhada e tudo. E todas as pessoas, independente do cargo, função, né, tudo, eles devem parar e ouvir. Isso é um dos, acho que dos principais aprendizados que eu tirei assim da aviação. Muito bom. Excelente. É interessante porque você não precisa criar roda, a gente já tem esse conhecimento. Seria aplicar um conhecimento que já está aí, ele já provou resultado, já está mostrando todo o seu potencial, todos os benefícios que pode nos trazer. Muito No bom, e-book, eu achei tão interessante essa história do centro cirúrgico, que nesse capítulo eu fiz uma sugestão de uma dinâmica, tá? Para, por exemplo, o núcleo de segurança, né? Trabalhar a distância de poder dentro do centro cirúrgico, com os profissionais. Um excelente dinâmica. ambiente para Já ser quero testado, aplicar. né? Pois Cirurgia é. segura, né? Sim. Mas é isso. Pronto, e assim, eu vejo muito essa relação, né, com o que está sendo colocado aqui, do que você falou sobre o Power Distance, uma relação muito direta com a segurança psicológica, né? E, Jade, você, né, da segurança do paciente, qual a sua experiência em relação à tratativa dos eventos adversos, né? A gente já até falou um pouquinho sobre a questão da punição e tudo, mas você vê que ainda existe instituições, né, com a cultura punitiva? Eu gostaria de dizer que não, mas o que a gente percebe é que ainda está acontecendo essa mudança. Então, algumas instituições, às vezes mais as instituições particulares ainda têm um pouco essa devolutiva um pouco mais punitiva. Mas eu acredito que seja exatamente isso. Dentro do processo, quando a gente vai mostrando como é o trabalho, como é a questão de evitar, ver realmente o que aconteceu. Porque apontar culpados não vai mudar o que aconteceu, mas entender o processo, como aconteceu, e está mudando, dar uma devolutiva, uma solução, traçando metas, elaborando estratégias, aí sim, a gente vai evitar. Muitas vezes o erro está ligado a uma falha do processo. E a gente não Isso. pode culpabilizar o profissional. Na maioria das vezes, né? com certeza. É a história da teoria do queijo suíço, Sim. né? Uma coisa que você falou, eu me lembrei de um exemplo que eu vivi. Sabe, assim, tem profissionais, olha para você ver a questão de cultura, que são extremamente preocupados realmente com a segurança e tudo, e notificam tudo. Isso é muito importante. No entanto, a forma como a notificação acontece, como ela chega ao núcleo, como o núcleo chega ao gestor, isso corrobora, muitas vezes, para uma abordagem mais punitiva, né? Já vi, por exemplo, acontecer um evento, por exemplo,
Aí eu vou notificar. Só que em vez de eu só notificar, realizar ali uma primeira tratativa e tudo, né, de acordo com quem está notificando, quem viu, aí eu vou lá e posto no grupo para a direção, para o coordenador, não sei para quem. Expõe. Aí, de repente, o coordenador, 50 pessoas ligam para ele para perguntar o que é aquilo. Às vezes ele não está nem no ambiente de trabalho, está em casa, fim de semana. E aí ele vai, coitado, né? Também, se ele não... Olha como é importante a pessoa estar preparada, né? Assim, por isso que eu sou apaixonada pelo CRM. Porque isso no CRM jamais aconteceria. Mas aí o coitado está ali. Se ele não for uma pessoa realmente madura, preparada, desenvolvida enquanto líder, ele vai se sentir o quê? Eu estou recebendo aqui, eu vou despejar em alguém. Aí eu vou ligar para o coitado, né, que estava envolvido de alguma forma. Descobrir quem estava naquele plantão. Exatamente. E aí eu já começo a caçar as bruxas ali, isso. A pessoa já começa a chorar, né? Dependendo, porque ainda tem uma coisa, gente, na nosso Brasilzão, isso não é uma coisa nossa aqui, a gente, principalmente nas instituições públicas, tem uma coisa muito ruim que tem uns vínculos precários. Sim. E isso, olha só, se eu já tenho um vínculo profissional precário, eu me sinto ameaçada de qualquer forma. Se eu cometo algum deslize, ou se aconteceu no meu plantão, não precisa nem ser comigo, não. Isso. Ali eu já estou, né? Vou perder o meu emprego. Já se despede. Já uma ligação do coordenador no domingo, pronto, você é demitido. Pois é. Olha só, o quanto o nosso cotidiano está aqui dentro. Não é isso? É verdade. E falando na segurança psicológica, eu lembro também dos casos que saem na mídia, né? Sim. Que acaba expondo a pessoa. E, como a gente falou, o erro está no processo, né? Não foi a pessoa que chegou lá e instalou. Às vezes, são tantas coisas que aconteceram Às até aquela ação final, né? E aí existem vários fatores, né? As pessoas estão dentro dos processos. Isso. Os processos eles estão acontecendo simultaneamente. Exatamente. Então, assim, é ter realmente essa segurança. Porque quando, nesses casos que saem na mídia, a pessoa ela é exposta. Muitas vezes ela é exposta, ela perde um emprego, né? Ela não consegue um emprego, né, logo em seguida. Então, assim, e ela, além de tudo isso, ela se sente a pior profissional. E ela já foi rotulada, culpada. Ela não teve nem a chance de defesa, né? Exatamente. Isso aí. Tâmara, assim, pegando aí esse gancho, olha, mais um desafio aí da liderança, né? Como é que a gente poderia aí até, sei lá, não sei se dá alguma dica ou pensar um pouco a respeito de como o papel do líder é importante nessa redução dessa distância de poder, né? Assim, para a gente realmente fortalecer uma cultura de segurança. Pronto. A palavra para mim aí é engajamento. Porque se a equipe estiver engajada, a gente vai conseguir os resultados que a gente quiser, né? Mas eu tenho aqui 3 ações que eu faço com a minha equipe, que eu queria compartilhar com vocês, mas eu vou começar pela segunda, que é manter uma boa relação com o time. Depois de mais ou menos 1 ano que eu tinha chegado nesse novo emprego, uma enfermeira chegou para mim e disse assim, olha, geralmente quando os chefes chegam no lugar, a gente tem medo. Chegou para fiscalizar, vai pegar a gente no flagra, quer pegar alguma coisa errada. E quando você chega, a gente fica feliz, porque a tua presença é agradável. Então, eu acho que é isso que a gente precisa buscar, né? Eu coloquei como ponto 2, mas é extremamente importante manter uma boa relação com o time. Às vezes é sentar para tomar um café, para bater uma conversa fiada mesmo. Ouvir dos filhos, a viagem que fez, como foi o final de semana, porque essa relação de proximidade faz ele não ter medo de você. E quando ele errar, ele mesmo vai te contar. Não precisa você descobrir, não precisa chegar a foto no grupo. Ele vai ser o primeiro a te dizer e ele mesmo notifica. Porque a relação é transparente, confiança, é clara, é próxima, né? E trata ser humanos, né? Exato. A gente está lidando com pessoas. Poderia ser eu. Né? Isso. O segundo ponto é treinar. E não só treinar nos treinamentos obrigatórios que a gente tem do núcleo, da CCIH, mas treinar repetidamente. Reforçar com a equipe como é importante notificar, que não é só o papel do enfermeiro, como na maioria dos lugares, né? Conscientizar também a equipe técnica, que elas também podem fazer isso, até porque, como elas estão na ponta, de fato, na beira do leito, elas veem muito mais coisas, então elas podem nos ajudar mais. Envolver, né, ponto 3, é envolver a equipe nisso. Parte do meu time está capacitado para fazer treinamento. Eu tenho 15 enfermeiros. Acho que 10 deles
são multiplicadores. Dão palestras, são engajados, higiene das mãos, eles que fazem, treinamento de notificação, eles fazem também com a equipe. Então, quando você insere a equipe no processo, quando elas participam daquilo para entender a causa, o porquê, por que eu preciso higienizar as mãos? Mostra os indicadores, é muito mais fácil eles comprarem a ideia. Então, para mim, engajamento é a chave. Até porque a gente está trabalhando com adultos, né? O adulto precisa entender o porquê das coisas ali para ele se engajar. Aquela né? frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais. Passou. É isso aí. É isso mesmo. E em relação aos conflitos, né, no ambiente de trabalho, que deve ser Que poucos, nem existe. Gente, quanto maior a equipe, mais desafiador fica, né? Com certeza. E você pode dar uma dica pra gente, né, sobre como lidar, como reconhecer, como tratar esses conflitos? Conflito a gente tem diariamente, de diferentes, se a gente pudesse elencar, tem de várias qualidades, pessoais, de assistência, de relacionamento, e baseado nisso, é até bom essa pergunta, em fevereiro eu fiz um workshop para o meu time, a gente está aí num ano de desenvolvimento da equipe, e eu que tenho feito os treinamentos deles, e em fevereiro foi um workshop de gestão de conflitos. E aí o que é que a gente trabalhou? Primeiro, a importância da comunicação, que é chave para não só a comunicação entre a equipe, mas comunicação com o paciente, a participação dele no tratamento, né? E aí nós fizemos uma dinâmica que era um desenho, né, que eram duas pessoas, uma não viu o desenho, a outra tinha que ir dizendo, eu desenho uma roda, desenho um quadrado. Gente, os desenhos ficaram horrorosos. E aí depois a gente fez uma avaliação sobre isso. Poxa, como é que está a nossa comunicação? O que eu estou dizendo está claro para mim, mas não está claro para o outro. Né? Foi isso que a gente entendeu lá. A segunda coisa é a personalidade, porque os nossos conflitos, na maioria das vezes, tem a ver com o nosso jeito de ser. Eu sou mais falante, Cláudia pode ser mais calada. E aí isso interfere na relação diária. Ah, eu sou mais proativa, o paciente chega, eu já vou pegando a bandeja e aplicando a medicação. A fulana não é. Já cria conflito, porque acha que ela não está ajudando tanto. Então, a gente fez um teste de personalidade para entender como cada um funciona, os pontos fortes, os pontos fracos, o que é que a gente precisa melhorar. E no final, acredito que foi a melhor dinâmica, cada um escreveu o seu nome num papel e a gente rodou os papéis na mesa. E cada um teve a oportunidade de escrever uma característica, ou 5, ou 3, quantas quisesse, sobre o seu colega. Então, tinham 15 pessoas, cada uma saiu com uma lista de umas 20 qualidades. E quando eles leram aquele papel, como ele é visto pelo seu colega, os olhos brilharam, assim, poxa, você pensa isso de mim? Que legal, combustível, né? O poder da validação. Exatamente. Sim. Então, eu disse para eles, no dia difícil, naquele plantão que você sair daqui pensando, por que eu escolhi isso? Será que eu tenho que fazer mesmo essa profissão? Por que eu estou aqui? Lê esse papel, porque você faz diferença, não só na vida que você cuida, que são os nossos pacientes, mas na vida do teu colega que está ali do lado, né? Você é importante para eles, né? Então, foi uma tarefa muito bacana que eles guardaram assim de lembrança para ficar lendo de vez em quando. Então, às vezes a pessoa é uma inspiração e não sabe. Exato. A importância desses momentos. Dizer né? assim, vamos tatuar essa cartinha para olhar toda vez que precisar. E às vezes assim é tão corrido, né? O plantão é cansativo, é estressante, né? Lidar ali com as dificuldades do adoecimento também do outro. E a gente não para ter esse olhar, né, para o outro. Às vezes você tem tanto sentimento bacana para falar para o seu colega e você não tem oportunidade de falar. E às vezes o que as pessoas querem e precisam é ser ouvidas também, né? Em ter esse espaço, né, junto à gestão, junto aos seus colegas, a oportunidade de ser ouvido. Né? A oportunidade de ser acolhido nos seus Por isso que a gente só tem uma boca e 2 ouvidos. Ouvir é ouro e falar é prata. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Olha, gente, fazer aqui uma provocação, certo? A gente falou de fatores humanos muito relacionado assim, a comportamento, relações e tudo. Mas tem uma coisa na aviação também que é bem bacana, sabe? Eles trabalham alguns modelos. E tem 2 modelos, né? Um deles a gente conhece mais, que é o de Reason, a gente já conversou. Mas tem um outro modelo que eu acho muito fantástico também, que é o modelo Shell. Shell, o que é que ele faz? É como se fosse um acrônimo, né, ali, e ele organizou em bloco de letras. Ele pegou o homem, botou no meio, tá? E ali, cercando esse homem, ele botou o software,
que não é software nessa visão de sistemas. No caso, para a gente seria normas, rotinas, protocolos, procedimentos, né? O hardware, que aí seria qualquer dispositivo que a gente use para o trabalho. O meio ambiente, né? E aí tem a ver com toda a questão de ergonomia, né? De equipamentos, funcionamento desses equipamentos e ali as pessoas, né? Ou seja, o homem também ali se relacionando com ele mesmo. E aí dentro dessas pessoas está a sua equipe, o paciente, a família, todos os stakeholders ali daquela assistência estariam ali se relacionando com ele. E esse modelo, ele fala que para que esse homem consiga se relacionar bem com todas essas, né, essas letrinhas que estão ali ao redor dele, tudo isso tem que confluir, que conversar. É uma engrenagem que precisa realmente funcionar bem. E aí, qual é a provocação? Eu, às vezes, percebo muito. E, assim, eu acredito que a gente até falou aqui, a gente começou falando da Rebraensp, que começou com o nome como se fosse só da enfermagem e foi trazendo, né, ali agregando outros profissionais que está deixando cada vez mais a instituição mais rica. E isso acontece também na nossa instituição. Às vezes a gente fala, engenharia clínica não veio, né? O SESMIT, o SESMIT é chato, né? A lavanderia não entregou os lençóis. E aí eu começo a pensar ali, porque se a gente for pensar em segurança, a CCIH. A CCIH ela surgiu muito antes do núcleo de segurança e já tinha como uma missão, né, ali a segurança, de certa forma, né, porque a higienização das mãos, a prevenção da infecção, tudo isso já era uma bandeira, né, há muito tempo. E aí eu pergunto, por que que hoje nós não trabalhamos juntos? Por que que é cada um no seu quadrado? Né? Por que que a gente, quando vai tratar, por exemplo, um evento, que a gente sabe que é multicausal, que a gente sabe que tem vários fatores, por que que eu não interajo com essas pessoas? Gente, lembrei agora de um exemplo real, tá? Olha só como é interessante. Eu vi numa UTI, que é a temperatura, as pessoas falavam que era muito gelado, muito gelado. E aí, estavam usando muito avental, né? E aí eu fui ver o que era o consumo, tarará. Quando nós chegamos para as pessoas na ponta, com essa mesma visão que você colocou, que eles enxergam você como parceiro, o que foi que eu descobri? Ninguém lavava as mãos à noite. Ninguém. Pelo frio. Pelo frio. Só que se as outras áreas não percebem a gravidade disso, ela pode chegar e dizer assim, ela quer bem uma torneira quente, né, de água quente. A gente precisa, porque a gente é humano. E a temperatura, o calor, a cadeira, né, tudo vai interferir no meu bem-estar. Se as minhas necessidades humanas, né, vamos lá lembrar da nossa pirâmide, né, não estão satisfeitas, como eu vou ter atenção para eu ver, por exemplo, a deteriorização clínica de um paciente? É verdade. Né? Então, a provocação é essa, gente. Como a gente pode aí trabalhar essa interface de uma maneira mais robusta, né, com todos os setores do hospital, cada um com a sua importância. Um desafio. Eu vejo assim, quanto maior a instituição, né, o maior o desafio, maior o número de colaboradores e maior os números de notificações, enfim. Mas eu acho que o que a gente precisa, de fato, é quebrar os muros. Ao resolver qualquer que seja o problema, por exemplo, farmácia, que é uma área que a enfermagem tem muitos conflitos diários, a medicação não chegou, está atrasada, sempre a farmácia não entregou, ou então a enfermagem que não conferiu, né? Mas de fato, traçar um plano de ação com acordos, que ambas as áreas cumpram o seu papel, né? A área demandada é a farmácia, o que é que ela precisa fazer, quando é que ela precisa entregar, porque para a gente não chegar lá como culpada, foi você que não entregou, mas será que a prescrição estava lá no sistema na hora? Cadê os fluxos? Os fluxos estão montados, acordos escritos, para quando a gente for, de fato, cobrar, né, de uma maneira boa,
da palavra, isso de fato possa ver, pô, a gente acordou isso aqui, isso não está sendo feito. Né? A gente possa ir lá ver o que é que aconteceu. Investigar. Isso, investigar. E usar sempre termos assim que aproximem, que não dificultem. Não culpabilizar. Isso, não culpabilizar. Exato. Lá no meu trabalho a gente tem a questão das reuniões mensais, por exemplo, que todos são convidados. Então, todo mundo se sente parte, áreas, né? Todo presente, todos os profissionais estão ali envolvidos. E durante a reunião, a gente sempre pede a opinião para eles participarem, interagirem. E ao final da reunião, a gente traz tudo que foi feito no mês ali, para eles também estarem próximos, porque a gente sabe que muitos profissionais não estão ali diariamente. Sim. E a gente não consegue ver de perto tudo que está acontecendo. Então, trazer para perto, mostrar, interagir, reconhecer. Também é o momento de estar reconhecendo tudo que foi alcançado naquele mês, com fotos, com elogios. Então, eu vejo todos os setores, para estarem envolvidos, engajados, precisam compreender a importância de cada ação. E, como já diz aquele ditado popular, né? Uma andorinha só não faz verão. É verdade. E é verdade. Sozinho a gente não consegue, né? A gente precisa realmente ter os fatores ali intersetoriais engajados, né, envolvidos. E como a Cláudia falou que, né, nos provocou, aí, trouxe essa provocação, eu também vou falar um pouquinho só para a gente finalizar aqui sobre o livro também, porque assim, eu já sei um pouco do que você vem construindo no livro, né, pelo que você já compartilha bastante comigo, e sei que no final você traz uma provocação, né? Então fala aí rapidinho de onde veio essa ideia. Gente, pessoa ousada, tá? Lá nos apêndices, a pessoa foi lá, cara de pau, e escreveu uma proposta de lei. Tá? Assim, não fui me aprofundar, me detalhar. Por quê? Para que tivesse um ar de provocação mesmo. É ali como se fosse pegando a nossa lei, tudo que tem relacionado à segurança do paciente, a lei da aviação, e procurando fazer exatamente a mesma coisa. Criar um programa de desenvolvimento de competências que faça parte da Política Nacional de Segurança do Paciente como um componente obrigatório. Né? E aí colocando os fatores, né, os conceitos relacionados a tudo isso que a gente já colocou aqui, mostrando como deveria ser, quais deveriam ser os critérios e tudo, e deixei lá no finzinho, né, um comentáriozinho final que de maneira provocativa, eu não me aprofundei, justamente querendo que as pessoas, os estudiosos, né, quem está publicando, as instituições, né, elas realmente pudessem contribuir, aprofundar, dar mais robustez àquele tema. Porque nós, cidadãos, nós podemos sim propor uma lei. E a lei que foi da Cláudia, né? Mas já pensou se for de todos, né? Já pensou se mais pessoas acreditarem nisso, nessa necessidade da gente tratar os fatores humanos de uma maneira mais forte realmente no nosso cotidiano, formar os nossos profissionais com a seriedade que o assunto tem que ter? Então, a contribuição da Rebraensp, da Sobrasp e de tantas outras instituições respeitadas aí no nosso Brasil pode realmente dar muito mais fundamentação e robustez para que a gente torne isso um sonho realizado, né? Assim, que deixe de sair do papel aqui das discussões, né? E passe a ser uma realidade. Podendo ser um tema, inclusive, para entrar nas formações da graduação. Sim, porque a gente não sai da formação com nenhuma competência e habilidade dessa desenvolvida. A gente vai aprender no dia a dia mesmo, trabalhando. Para toda a área da saúde, né? Todos os profissionais da saúde. É isso aí, gente. E aí, né, convidar que vocês a lerem, tá? Nossa, são 141 páginas, tá? Com dinâmicas, com exercícios. Foi feito realmente com muito amor. A energia que está colocada lá é essa energia daqui, uma energia de contribuição. A gente não sabe tudo e a gente não precisa saber tudo, mas a gente junto, prestando atenção nas nossas dificuldades, nas nossas dores, a gente pode, né? Cada vez mais pensar em soluções que vão trazer uma transformação que a segurança do paciente tanto precisa e tanto requer. Vai ter um lançamento desse livro? É aqui agora, esse momento. Vocês aqui, ó, liderança,
falando aqui, por quê? Porque é um dos temas principais, Tá certo, né? muito bom. Segurança do paciente. Esse episódio é especialíssimo por isso, né? A gente passou, gente, um tempo fazendo o nosso podcast e parou, e as pessoas perguntando quando é que ia voltar, né? E aí, como apareceu a oportunidade, né, de trazer o e-book, a gente pegou o assunto para trazer para cá, para a gente conversar e ver como isso está no nosso cotidiano. Então já vai estar disponível hoje. Amém. Isso. E o tema é tão nosso, tão próximo, tão necessário que a gente fica assim. É isso aí. Muito necessário. Está acabando, gente. Tá acabando. Estamos chegando aqui ao final, né? Está encerrando o nosso tempo. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, né? As nossas convidadas. Foi um momento muito bacana, vontade de passar o dia todo conversando, porque a gente tem muito assunto, né? Para falar segurança do paciente, sobre gestão. E lembrando aqui que a gente vai ter já o sorteio, tá? Os sorteados vão receber um e-mail, né? Com a orientação sobre como vão resgatar os prêmios, tá bom? E Jade quer fazer o convite aí Com certeza, gente. para o evento da Rebraense. Isso, eu não poderia perder esse momento de estar convidando vocês. Dia 27 de abril, nós, a Rebraensp, estaremos promovendo um evento em alusão ao Dia Nacional de Segurança do Paciente, lá na Escola de Saúde Pública, aqui em Fortaleza, no Ceará. Sintam-se convidados. É destinado a todo mundo que gosta, que quer aprender sobre segurança do paciente. E esse evento nós direcionamos à tecnologia, a importância das tecnologias, da inovação. Venham conhecer, eu tenho certeza que todo mundo vai precisar em algum momento. É um momento muito rico, muito bom, muito forte. E os palestrantes incríveis, vão ter sorteios, prêmios. A programação está incrível. Venham conhecer, venham se juntar a nós, a Rebraensp, e não esqueçam de ler o livro. Acessa, né, aí o perfil da Rebraensp Núcleo Fortaleza isso. no Instagram, que a programação tá toda lá. Né? Isso mesmo. A Cláudia vai estar lá como uma das palestrantes, então Muito vocês já bom. estão vendo o nível da programação, né? Olha Por aí só. vocês tiram. Vai ser maravilhoso. Com certeza. Obrigada, Jade. Obrigada aí a Rebraensp, né? Obrigada na verdade, assim, é um grupo muito unido, muito batalhador, gente. Então, assim, vamos realmente prestigiar, porque o evento tá top, tá? Tâmara, também, muito obrigada. Você sabe que eu sou sua fã, não é de hoje. Eu descobri agora. Olha aí! Eu sou fã da Juju também, mulher. A importância da comunicação. Pois é. E aí, assim, eu queria que tu deixasse aqui pra gente, né? Fizesse aqui um fechamento, né? Com uma mensagem de liderança justamente nessa melhoria do nosso cotidiano. Pronto. Eu compartilhei aqui alguns livros que eu tenho lido. Inclusive, esse ano eu comecei um clube do livro com o meu time e a gente tem se reunido uma vez por mês para debater temas sobre liderança e cada um deles leva um livro. Não sou eu que levo, para cada um ter a sua responsabilidade de também levar aquele conteúdo. E o último livro que eu li chama-se Liderando como Jesus, né, que é uma inspiração para mim de liderança. E Já vai fazer a gente chorar. Não vou, dessa vez não. Mas tem uma frase do autor que se chama Larry Titus, que eu compartilhei aqui, diz assim: quando você reconhece aqueles que lhe servem, bondade flui de você para eles. Quando as pessoas suspeitam que você se importa com elas, elas ficam extremamente motivadas. Como eu gosto de dizer, faça-os suspeitar que você os ama. Então, esse é o meu modelo de liderança, é nisso que eu acredito, é inspirar, é engajar, é trazer as pessoas para perto, porque aí fica fácil comprar a ideia. Fantástico. Obrigada gente. pelo convite, Excelente de fato me fechamento. senti privilegiada por estar aqui e estou à disposição para esse e mais outros episódios e eventos para compartilhar com vocês. Então, gente, Jade, prazer obrigada. enorme. Obrigada, Tâmara. Asma, que também Eu que está sempre aqui agradeço comigo. sempre, um prazer estar com você. Né? Obrigada, Sempre. meninas, mais uma vez. Obrigada a todo mundo aí que está nos assistindo até agora. Obrigada também à doutora Juliana Freitas, né?
que patrocinou aqui também o nosso evento. Gente, a Juliana, ela tem uma área muito rica, Incrível. né? Incrível. Essa parte de emergência e simulação também tem tudo a ver com esse desenvolvimento de Ela competências, foi minha coordenadora né? no mestrado. E ela estará no evento da Rebraense, dia Olha aí. 7 de abril. Olha aí, Ju. Obrigada, viu, por acreditar em nós. A gente está sempre junto aí. Muito sucesso aí para a tua pós-graduação, que eu tenho certeza que a turma fecha hoje. Ela é sucesso, né? Minha amiga, fez graduação comigo. E é isso, gente. Até mais. Muito obrigado. Fiquem atentos aí ao sorteio. Assim que terminar, né, a gente já vai fazer o sorteio e vocês, né, vão receber, os sorteados vão receber um e-mailzinho com as orientações para esse resgate prêmio, como a Adma já falou. Então, mais uma vez, aí, obrigada e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Até.